Quando o assunto é bicos, é bem comum que você fique bastante confuso porque as alternativas são diversas, tanto de materiais como de substratos. Então, nós a Legacy aqui fizemos um trabalho para simplificar essa tarefa e otimizar esse teu tempo, para que você consiga ir até a loja e comprar o bico certo, sem erro. O que manda no bico é a espessura do material que você está usando e a película que ele demanda sobre o substrato. Geralmente, revestimentos utilizados para madeiras e metais são revestimentos que são aplicados em baixas espessuras. Nesse caso, nós recomendamos os bicos de baixa espessura, que nós temos ele na alternativa controle ou produção. O que nós fizemos foi dimensionar a vazão do bico para que ele consiga atender a expectativa de acabamento e produtividade desses revestimentos de baixa espessura, respeitando a oportunidade de ter um bico com um leque que te proporcione um controle maior versus um leque um pouquinho maior que te dê uma produção maior. E obviamente ajustando a vazão para que você consiga obter realmente esse resultado em cada uma dessas escolhas. Para você conseguir utilizar esses dois materiais em revestimentos de películas baixas, nós também recomendamos a utilização dos filtros malha 100. Esse é o filtro que vai na pistola e ele vai evitar aquela contaminação por partículas pequenas que possam comprometer a qualidade do seu acabamento. Então, revestimento de baixa espessura são esses de embalagem branca da Legacy, disponíveis na alternativa controle ou produção. Para a linha de alvenaria, nós seguimos o mesmo conceito. Porém, o que nós levamos em consideração são materiais utilizados para pintura em alvenaria. Ou seja, grande parte das pinturas que nós encontramos para pintura em alvenaria são as famosas tintas acrílicas que nós encontramos com bastante disponibilidade no mercado. E para isso nós também pensamos na vazão adequada para cada um desses materiais e num bico que te dê a alternativa de controle ou produção. Para o controle na linha de alvenaria nós escolhemos o 212, para a produção o 516. Todos os bicos de tinta da Legacy são bicos de baixa pressão, que vão preservar a vida útil do seu equipamento e te dão um excelente acabamento. Para a utilização dos bicos indicados para película média, nós recomendamos a malha 60, que é o que vem dentro de todas as pistolas que nós vendemos no mercado hoje. Esse acessório você pode encontrar em todas as lojas que revendem os nossos produtos e de maneira simples você também vai entender que com a embalagem preta ele acompanha os bicos que atendem esse tipo de material. E por último nós temos o bico de massa, um bico 535 que exige um pouquinho mais de 4 litros por minuto de produtividade do seu equipamento. Por isso nossa máquina de entrada de massa tem 7 litros por minuto para que você consiga aplicar massa sem problema e sem exigir o máximo do equipamento para que ele consiga trabalhar 8 horas por dia com folga. E é uma alternativa de bico que vai te ajudar a encontrar a produtividade adequada com o mínimo possível de manutenção do seu equipamento. Junto com o bico de massa, nós temos a alternativa do filtro para massa. Muitas massas no mercado acabam tendo uma contaminação no processo de fabricação que acabam comprometendo a qualidade da vida útil do seu equipamento. Indicamos sempre que você utilize o filtro de massa antes de colocar a massa por dentro do seu equipamento. Esse é um acessório extremamente simples, acessível, mas pode trazer uma economia imensurável quando o assunto é preservar a vida útil da bomba do seu equipamento. Para todas as outras aplicações onde você vai estar aplicando tintas diversas nos seus equipamentos, recomendamos que você utilize também o filtro para tinta. Nós temos as duas alternativas. Nós hoje na Legacy temos tanto o filtro para massa como para tinta, para que você consiga preservar. Para todas as outras aplicações onde você tem a demanda de tintas, é de extrema importância que você também leve em consideração a utilização desse filtro para tinta. É um filtro extremamente acessível, simples e pode certamente te ajudar a preservar a vida útil de toda a bomba airless que você tenha trabalhando aí dentro da sua obra. Quando o assunto é airless, é de extrema importância que você mantenha algo em mente, que o que manda na escolha do bico e da máquina é o tipo de revestimento que você vai aplicar e a espessura desse revestimento. Porque de acordo com a espessura você vai determinar a vazão que você precisa no bico. E uma vez que você determinou a vazão necessária, você vai dimensionar o equipamento. Então tudo começa no material, começa fora da aplicação e depois você vem dimensionando para trás. Tinta, bico e máquina, e não o contrário. Então vamos lá, se você está aplicando um material com baixa espessura de acabamento fino, nós consideramos esse tipo de aplicação como se fossem madeiras e metais. E geralmente acaba sendo esse tipo de material utilizado para metais e madeiras. Nós temos o filtro adequado para esse tipo de material, identificado numa embalagem branca, e nós temos dois tipos de bicos, que vão levar em consideração uma vazão adequada para esse tipo de material que tem uma película baixa e um leque que vai te dar um controle adequado ou uma produtividade alta. Então nesse caso nós escolhemos um bico 410 como bico de produção. Vamos revisar aqui o que significa 410. Significa uma vazão de 10 aqui, ou seja, o terceiro e o segundo número do bico, uma vazão de 10 e o 4 seria uma abertura de 40 graus aqui. Então 40 graus sendo esse verdinho aqui, tanto aqui quanto aqui. Então você tem um leque mais abertinho, uma vazão 10 e uma película baixa, um revestimento de acabamento fino identificado como metais e madeiras no nosso material.
Quando a gente já vai para a parte de revestimentos acrílicos e revestimentos de média espessura, que neles enquadram resinas de telhado, acrílico fosco, epóxi, seladores, nós já identificamos eles com bicos pretos. Então neles eu tenho, o bico 212 e o bico 516. 500 mantendo o leque, que seria esse primeiro bico que nós identificamos como L aqui, um bico de 50 graus de abertura, e 16 uma vazão entre 12 e 18, escolhemos 16, porque para eu conseguir abrir ele num leque de 50 graus, o 16 acaba entregando um material adequado para eu conseguir essa espessura aqui, superior à espessura demandada nesses revestimentos de baixa espessura, e o suficiente para eu conseguir entregar de forma uniforme e com qualidade o acabamento que eu estou buscando dentro da linha de alvenaria. Então nós temos o filtro adequado para alvenaria e os dois bicos, tanto para produção, 516, como para controle, 212 nesse caso. 212, os dois últimos números que seria a vazão, é o lado menor da vazão aceita para esses revestimentos de espessura média, e o 2 sendo a abertura de 20 graus, um leque muito menor, dando aquele maior controle, restringindo um pouquinho a vazão, restringindo o leque, dando maior controle para o aplicador na hora de utilizar esses revestimentos aqui de média espessura. Por último, nós vamos para a parte de massa. A massa nós temos o bico 535. Você vê, eu mantive o leque por quê? Quando eu abro demais o leque na massa, eu acabo perdendo um pouquinho da produção, eu acabo perdendo um pouquinho do padrão que eu preciso para obter melhor produtividade. Então o bico 535 acaba tendo uma vazão muito superior à indicada em películas baixas, quase o dobro do que as películas médias, e acaba exigindo um pouco mais de 4 litros por minuto do meu sistema. Então por esse motivo que das nossas máquinas que aplicam massa, somente a Premium e a Contractor são indicadas para aplicar esse bico padrão nosso. Deixo aqui um alerta também para que você que esteja procurando seu equipamento de massa, procure uma máquina que tenha uma vazão superior a 6 litros por minuto. Nessa máquina você vai conseguir trabalhar com o bico 535, obtendo um padrão de produtividade excelente, sem que você tenha que exigir 100% do seu equipamento. Então trabalha com ele um pouco mais tranquilo, evitando aquelas manutenções desnecessárias quando a gente trabalha no equipamento no limite. Lembra que eu te falei no início do vídeo que quem manda é o material? Pois bem, dá uma olhadinha aqui nessa lógica. Quando eu estou falando em baixa espessura, eu também falo em baixa vazão. Lembra do bico lá? Baixa vazão. Então imagina que isso aqui é um orifício que tem no bico, e essa é a quantia de material que eu consigo fazer passar por dentro daquele orifício de tal forma que ele consiga atomizar do outro lado, ou seja, gerar um leque do outro lado. Se eu restringo isso aqui, eu preciso de menor potência do lado de cá, certo? E se eu aumento esse orifício, eu preciso de maior potência do lado de cá para conseguir fazer com que passe pelo orifício e ainda assim atomize. Essa é a lógica por trás dos revestimentos. Se eu tenho um revestimento de baixa espessura, baixa vazão, baixa espessura, baixa performance de equipamento. Eu consigo trabalhar com uma máquina standard com 1,5 litro, por exemplo, de vazão por minuto. A vazão do equipamento está diretamente relacionada à capacidade produtiva do equipamento. Então, se o revestimento manda e o equipamento está dimensionado de acordo com a espessura do revestimento, é comum que, conforme eu vá exigindo mais performance nos revestimentos mais espessos, os meus equipamentos também tenham que ter maior vazão. E aqui nós temos, por exemplo, a Standard com 1,5, a Pro já passa para 3 litros, a Premium vai para 7 e a Contractor vai para 9,7. E o que acontece é, considerando que eu tenho essa necessidade de vazão, todo o restante da máquina, que seria o motor, as placas elétricas e todo o contexto que faz com que a máquina funcione, estão aqui somente para fazer com que essa vazão aqui funcione. Muitas vezes a gente acaba escolhendo uma máquina por alguns fatores que fogem disso aqui, e eu trago a tua atenção novamente. Leve em consideração o revestimento que você mais aplica, a espessura que ele precisa para você conseguir saber qual que é a vazão que você vai trabalhar o tempo todo e dimensione o equipamento de acordo com essa vazão. Se você levar em consideração essa lógica, você não vai estar com um equipamento superdimensionado nem subdimensionado, tendo aquela frustração de estar com um equipamento que você gastou uma grana preta e chega na obra e ele não consegue te entregar aquilo que você esperava. Então, para você não ficar na conversa de vendedores ou catálogos, leve em consideração que você precisa de uma vazão que vá dar conta de um bico, que você vai saber qual que é a vazão que ele precisa, e esse bico tem que aplicar a espessura do material que você quer aplicar durante todos os dias. Nos materiais de película baixa, nós temos uma vazão de 0,8 e 12, todas as máquinas do mercado vão conseguir aplicar isso aqui. Por menor que sejam as máquinas, você tem a litragem suficiente para conseguir aplicar esse bico 0,8 ou 12. Agora, quando a gente começa a entrar nos materiais acrílicos, a gente já começa a ter um campo cinza, porque algumas máquinas que estão no mercado são tão limitadas em termos de vazão que elas acabam não conseguindo nem aplicar um bico 16, final 16, por exemplo, que seria o suficiente para entregar uma película média. Então, nesse caso, você tem que diluir a tinta, você tem que trabalhar com
uma espessura menor de revestimento para conseguir entrar com o equipamento inferior. Por esse motivo que nós identificamos a Standard como uma máquina de entrada que faz um excelente trabalho em todos os revestimentos de película média e baixa. Identificamos a Pro, que faz um trabalho excepcional em todos os revestimentos de película média e baixa, incluindo o epóxi, que no caso da Standard ele não inclui, tá? A não ser que seja base d'água, alguns clientes já estão utilizando epóxi base d'água e estão tendo excelente resultado. A máquina não se desgasta com epóxi base d'água, assim como se desgastaria com um epóxi base solvente que tem alto teor de sólidos, por exemplo. Mas a Pro, num epóxi de até 60% sólidos, tem mostrado um desempenho excepcional. E aí quando a gente vai para a parte de espessura mais alta, a gente tem que ir ou para Premium ou para Contractor. Então como você pode ver, indiferente do material que você for aplicar, nós da Legacy temos não só o equipamento adequado, mas o bico adequado, o filtro adequado, para que você consiga ter o menor custo operacional dentro de suas obras e a tua produtividade acima da média de mercado. Então nós falamos aqui sobre bicos, filtros, espessura de material, leque. Você vê, a gente conseguiu compilar uma quantia absurda de material em pouquíssimos minutos para que você consiga voltar para dentro da obra e alcançar aquele resultado que eu tenho certeza que você é capaz. Conte conosco. A Legacy não é só especialista em equipamentos airless, mas nós somos especialistas em produtividade e estamos aqui à sua disposição para que nós juntos possamos alcançar os melhores resultados já vistos aqui no Brasil. Forte abraço e até a próxima.